dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: a igreja não vai morrer. E quero subordinar esse tema na carta de Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, vou ler do versículo 35 até o 39, inclusive é muito conhecido. Dizem assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 4 de julho de 2025, sexta-feira, ótimo final de semana para todos. Pai querido, no nome de Jesus que estou aqui em oração, quero te agradecer por esse momento, te apresento todas as pessoas que estão me ouvindo, a família de cada uma dessas pessoas, a minha família, a minha vida, essa missão. Deus, te apresento a tua igreja, teu povo. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, pelo tema que eu dei hoje, certamente vocês já perceberam que eu vou falar de uma noiva que não é qualquer noiva. É uma noiva que está muito ansiosa, é uma noiva que está assim, com aquele coração cheio de expectativa. É uma noiva que, apesar de, em alguns momentos, viver de uma forma relaxada, mas ela procura corrigir isso. É uma noiva que tem um noivo belo, muito lindo, não tem noivo mais bonito do que ele. E é um noivo que tem tanto amor por ela, eu tenho certeza que o noivo a ama mais do que ela, um noivo. Eu me refiro à igreja, a noiva de Cristo e Cristo como noivo dessa igreja. A Bíblia, a gente sabe, não vou aqui afirmar assim, não, a noiva de Cristo é a igreja. Não, a gente vê a Bíblia, Paulo inclusive fala sobre isso, para uma compreensão maior, né, um entendimento maior. Ele dá um exemplo, ele dá um exemplo de um casal, marido, mulher. Aí mais na frente ele fala, né, que esse amor deve ser um amor semelhante ao amor de Cristo, que teve pela sua igreja como noiva, como esposa. Enfim, a gente sabe disso. Mas o que é que eu quero deixar hoje bem enfatizado nessa mensagem? Porque o tema que eu dei foi: a igreja não vai morrer. Preste atenção. Ontem eu estava falando com uma ministra do Evangelho e a gente estava conversando sobre exatamente as coisas que estão acontecendo no mundo e de uma forma muito acelerada. A gente está vendo violência, aquela violência que está sendo praticamente multiplicada todos os dias. A gente está vendo frieza espiritual, morbidez. Estamos vendo aí guerras e rumores também de guerras, né? Conversas de uma possível guerra.
nós estamos vendo aí a falta de amor entre as pessoas, né? Qualquer coisa, as pessoas discutem. E a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e como noiva, ela está bastante ferida, posso dizer assim. Ferida por causa das lutas, por causa das pressões, por conta de tanto choro. Ferida também por causa do caos social que a cada dia se agrava. E essa igreja, que é a noiva, está inserida, está no meio desta avalanche de balbúrdia. E a gente sabe que Jesus ama tanto essa noiva, Jesus ama tanto a igreja, que eu tenho certeza que ele está vendo que a igreja está dizendo assim: Senhor, não suporto mais. E pelo amor que ele tem a essa igreja, ele vem buscá-la. Eu não vou comentar o texto base que eu li aqui, que já é uma mensagem. Quando Paulo está falando, na verdade, está fazendo uma pergunta à igreja lá em Roma, de quem é que nos separará, né, do amor de Cristo. Aí ele menciona aqui uma lista de dificuldades. E ele até fala, nem a morte, nem a vida. Ou seja, nem se eu morrer, se for preciso morrer por Jesus, eu vou morrer, eu não vou me separar dele. E nem a vida. Isso aqui, ao meu entendimento, é nem os luxos desse mundo, as riquezas, os prazeres. Isso não vai me separar do amor de Cristo. Aí ele diz assim, quando eu observo dessa forma, quando ele diz assim, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, esse amor primeiro veio dele, do noivo. A gente sabe que ele é quem amou primeiro. Então, nessa condição, a gente pode observar que ele vai sempre estar preocupado com a noiva. Olha, gente, eu estou preocupado com o tempo, mas leia aí depois Mateus capítulo 16, versículo 16 e 18. Eu vou ler só o 18, diz assim: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso que eu estou dizendo, a igreja não vai morrer. Por quê? Porque o próprio Jesus disse, a igreja, repito, como dei no tema, a noiva não vai morrer, a igreja não vai morrer, ou seja, a igreja não vai ser destruída. As lutas vão surgir, as perseguições, mas, que são aqui chamadas de portas de inferno, mas não vão prevalecer sobre a igreja. Prevalecer significa ter o domínio completo, definitivo. Jesus estará sempre conosco. Amém? Sejamos parte da noiva desse esposo tão amoroso. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.